Com a sua Bíblia aberta, você pode ficar sentado mesmo, mas com o coração reverente. Nós queremos estar falando nesta noite sobre a importância da perseverança na vida do crente. O texto de Atos, no capítulo 2, verso 42, Lucas vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Novamente, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite, te agradeço por tudo que o Senhor nos permitiu fazer até esse momento. Muito obrigado por cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Também aqueles que não puderam, Deus, por qualquer motivo, não tiveram, Senhor Deus, a oportunidade de estar aqui. Mas o Senhor, ó Deus, com a sua misericórdia, pode alcançá-los com a bênção que o Senhor tem para eles. Nós clamamos ao Senhor nesta noite, pelo teu Espírito, pela instrumentalidade do Senhor. Fala-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, nós encontramos na descrição desse texto que lemos, uma rápida descrição sobre a vida da primeira comunidade cristã, logo após o Pentecostes. Pentecostes, né? Nesse mesmo capítulo, é a narrativa do que aconteceu no dia em que a igreja estava reunida em Jerusalém. E naquele dia o Espírito Santo foi dado à igreja naquele período. Alguns historiadores, alguns teólogos vai dizer que a igreja nasceu ali, naquele acontecimento. Inclusive aquele acontecimento também marcou a diferença da maneira com que o Espírito Santo passou a agir na vida do homem. Porque se nós formos analisar a atividade do Espírito Santo no Velho Testamento, nós vamos ver que a atividade da pessoa do Espírito Santo, ela era uma atividade objetiva, específica. E o que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo ele vinha quando era necessário, agia na vida do homem de quem Deus havia determinado, e depois subia de volta, não permanecia. Aqui nós vemos que o Espírito de Deus foi derramado e dado ao homem, porque havia uma promessa. A Leila citou esse texto aqui no momento do louvor, Atos 1:8. Deus, através de Jesus Cristo, fez essa promessa para o homem. Então a gente vai ver que esse versículo que nós lemos, ele vai trazer uma descrição da vida primária entre a comunidade cristã logo após esse acontecimento. Então as práticas da igreja, elas eram resumidas neste versículo de forma sucinta, e os elementos principais da vida e da atividade da igreja em Jerusalém são expostas, bem detalhadas aí em uma pequena frase, em poucas palavras. E nós podemos observar alguns aspectos presentes aí nesse versículo. E o primeiro deles era que a igreja ela perseverava no ensino dos apóstolos, como primeiro aspecto. Ela também foi chamada para perseverar na comunhão. Ela é desafiada e foi desafiada também a perseverar no partir do pão e também nas orações. E cada aspecto desse vai apontar para uma necessidade que a igreja tinha para se manifestar como organismo, como corpo. Os crentes daquela geração demonstravam firmeza e constância no estudo e na aplicação dos ensinamentos dos apóstolos, porque eles não somente eram ouvintes, mas também praticavam e ensinavam uns aos outros sobre as verdades transmitidas pelos líderes daquela época. Inclusive Tiago vai falar a respeito da importância de não somente sermos ouvintes, mas nos tornarmos, a partir daquilo que ouvimos, praticantes de tudo aquilo que ouvimos. Se eu não me engano, está lá em Tiago, no capítulo 1, verso 19, que nós não devemos ser o quê? Somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra. Mas existe uma palavra aí, que é a palavra base do título da nossa mensagem, que é esse termo perseverança. A palavra perseverança é usada apenas uma vez na maioria das versões da Bíblia para traduzir um substantivo grego. E esse substantivo grego é prokasteresis. Por exemplo, em Efésios no capítulo 6, verso 18, o apóstolo Paulo ele vai recomendar aos crentes a vigilância
e a perseverança na oração e na súplica. Já a forma verbal desse mesmo termo grego, que é proscartério, é mais comum, sendo encontrada na Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega do Velho e do Novo Testamento, que é a versão dos 70 eruditos, que traduziram principalmente a Bíblia hebraica para o grego koiné, ou o grego popular, que era o grego comum na época em que os líderes, inclusive Jesus, encontrava quando ia conversar com os cidadãos comuns. Porque o grego clássico só era usado dentro dos palácios, dentro das academias. Então essa versão da Bíblia, ela vai traduzir o Velho Testamento para o grego popular, para que as pessoas que tinham facilidade, e em sua maioria tinham facilidade no acesso a essa versão do grego, que era o grego usado na maioria das pessoas, no momento dos negócios, ali no meio das feiras e nos mercados. Esse era o grego praticado. E o sentido principal desse verbo presente nessa versão da Bíblia queria e apontava para a firmeza na continuação de algo. Ou seja, os cristãos estavam sendo o quê? Desafiados a serem ativos e dinâmicos. É o que quer dizer a palavra perseverante. Eu preciso e eu tenho necessidade que vocês compreendam a importância de serem ativos e dinâmicos. E sobre essa palavra, Paulo vai afirmar aos cristãos de Corinto que a base dessa perseverança está na ação fiel de Deus. Ele vai declarar isto em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 9. Ele vai dizer aos irmãos da igreja de Corinto, dizendo assim, que fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, está na fidelidade de Deus e na sua preservação o fundamento e a pedra angular da nossa esperança e perseverança até o final. Ou seja, quem nos faz perseverar é Deus em nós. Os versículos de 13 e 14 do capítulo 1 de Efésios, lido pela Lore aqui no início do texto, vai falar a respeito dessa garantia que Deus deu para a preservação dos crentes. E qual é a garantia? O Espírito Santo morando em nós. Diferente do que acontecia no Velho Testamento. Ele vinha, atuava na vida daqueles que eram objetos da ação de Deus e depois subia. E agora o Espírito Santo é a pessoa de Cristo morando em nós. Por isso, nós precisamos analisar algumas áreas em que, como crentes eleitos, nós devemos ser perseverantes. E a primeira delas, irmãos, está na perseverança na comunhão. Em Romanos, no capítulo 12, versos 10 e o 13, Paulo ele vai declarar a seguinte orientação para os cristãos da igreja de Roma: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A comunidade cristã primitiva, ela era caracterizada pela comunhão íntima e o compartilhamento de recursos. Eles persistiam em se reunir regularmente, apoiando-se mutuamente, espiritualmente e materialmente. Vimos, portanto, que este relatório de Lucas, lá no livro de Atos, a respeito da igreja primitiva, é o paradigma e o modelo a ser seguido pela igreja moderna, pela igreja cristã e pela igreja equilibrada na palavra. É necessário haver comunhão, irmãos. Jesus, em João 17, na oração sacerdotal, ele vai falar a respeito da importância dessa comunhão. A Bíblia diz que quando a igreja está em comunhão e ela entende a importância da comunhão, o mundo vai crer que Deus enviou Jesus. Existem pessoas por aí que, estando ou estiveram na igreja
ou por terem tido contato com o Evangelho, se autodenominam igreja. E isso é impossível. Somente é igreja aqueles que estão agregados no corpo de Cristo. Não existe igreja ilhada. E eu sempre gosto de usar o exemplo da mão decepada. Quando você decepa uma mão, ou mesmo que seja uma ponta do dedo, aquilo que foi extirpado do corpo, se não tiver como fazer o transplante, ele serve para o lixo, porque está morto, não vai receber sangue, não terá mais as ligações para receber ordens do cérebro, então deixa de ser o quê? Corpo. Não existe a autodenominação de sermos igreja. Ah, eu sou igreja. Não, não existe eu sou igreja. Nós podemos usar o mesmo exemplo, assim como o apóstolo Paulo usa em Éfeso, quando ele compara a igreja com a vida conjugal de homem e mulher. Quando eu era solteiro, era meu dinheiro. Quando eu era solteiro, eu dizia, eu vou. Depois que eu casei, é nosso dinheiro. Eu digo, nós vamos. Então não tem como eu, sendo casado, falar, eu vou. É meu dinheiro. Não existe isso. Da mesma forma é a igreja. Eu não sou igreja. Nós somos a igreja. E o povo de Deus precisa compreender isso. Existe um movimento na natureza entre os animais. Em um certo período do ano, ali numa região da Zâmbia, num parque gigantesco, conhecido aí como Masai Mara. Esse parque ele é irrigado pelo rio Mara. E 1,5 milhão de gnus atravessam o deserto para atravessar o rio Mara, para ver se consegue do outro lado encontrar pastagens, brotos tenros e novos para o alimento. E não somente atrás de pastagens novas, mas as fêmeas vão para lá para darem à luz os seus filhotes. Só que eles têm que atravessar o rio Mara, e inclusive registrado na palavra de Deus. As águas amargas de Mara. Então os gnus ali, que é um animal, né, um animal africano, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, parece a mistura de um cavalo com um antílope. Não somente os gnus, mas uma mistura de gnus com zebras e outros antílopes atravessam o rio Mara. Parece um formigueiro de tantos animais, mas é no meio do ajuntamento da manada que eles ficam protegidos dos ataques dos crocodilos do rio Mara. Crocodilos que chegam a 6, 7 metros de comprimento, pesando 1 tonelada, e que conseguem afundar um gnu na maior tranquilidade. E a tendência destes crocodilos é irem nos velhos, nos doentes e nos filhotes. Por quê? Porque as correntes do rio Mara são fortes, violentas, e levam mesmo. Agora, como eles atravessam em bando, dentro das manadas, a estimativa de perdas é bem menor. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando nós estamos juntos, unidos, nós somos mais fortes em Deus. O salmista vai dizer que aonde há comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A Bíblia diz, Paulo falando, que aonde há ruptura, aonde há animosidade no corpo, principalmente dentro da igreja, há completa derrota. Jesus Cristo, quando enfrenta os fariseus, ele fala a respeito de como uma casa permanecerá de pé se ela insurge-se contra si mesma. Então, daí está a importância da comunhão. O Novo Testamento, sempre em suas palavras, vai se referir à igreja como aqueles que possuem características de coletividade.
Então a gente sempre ouve aí, né, a respeito da igreja. A comunidade dos santos, o povo de Deus, a família eleita, os irmãos, o corpo de Cristo, o templo de Deus. Isso porque a comunhão faz parte da natureza da igreja. A palavra comunhão vem do grego koinonia, que quer dizer compartilhar, ou manter as coisas em comum. É a partilha de alegrias e tristezas. Se nós não nos entristecemos com a adversidade de um irmão, existe algo errado na comunhão da igreja. Se eu, como membro da igreja, não sinto falta de quem não veio no culto e pergunto, mesmo que seja no privado, existe algo de errado na igreja. Porque a característica da igreja está ligada à coletividade. É o andar com o outro de maneira que sejamos mutuamente encorajados, edificados, exortados e consolados. Essa era a orientação do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. E ele vai declarar: consolai-vos. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. É nisso que a igreja primitiva perseverava. Aliás, essa era a exortação também do apóstolo aos Efésios. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Paulo estava preso, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 3. Essa expressão de Paulo, que ele vai usar aqui, ele vai dizer: esforçando-vos diligentemente. Em outras versões da palavra, o mesmo texto vai estar assim: façam todo o esforço. E isso significa que uma vez que fomos alcançados pela graça manifesta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, agora em nossas relações mútuas, devemos manifestar essa mesma graça no trato de uns para com os outros. Portanto, meus irmãos, é necessário atentarmos para isso. Eu preciso procurar saber o que está acontecendo com o meu irmão. Porque se uma parte do corpo sofre, todo o corpo tem que sofrer, porque senão está errado. Eu tenho que me condoer pelo outro. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu passo a semana, de segunda, quando chega no domingo, só encontro com a pessoa no domingo. Mas eu procurei bater um papo, saber o que está acontecendo. Como é que foi a sua semana? Vamos sair junto? Essa não é a forma correta de um corpo agir. Por isso nós precisamos atentar para essas questões. É necessário que venhamos ter essa sensibilidade, meus irmãos. Portanto, o cristão deve mostrar o seu desejo sincero de forjar um elo feito na paz, pelo qual a unidade espiritual deve ser protegida. O escritor Mark Dever, que é um teólogo e pastor americano, ele vai trazer uma constatação preocupante. Pois, segundo o autor, vivemos o tempo da fobia dos compromissos relacionais. O medo de que, ao prometer que faremos algo, perderemos a oportunidade de obter algo melhor. Eu não vou me comprometer com o irmão, eu não vou me comprometer com a igreja, porque eu tenho uma outra atividade para fazer. E aí eu perco a oportunidade de estreitar laços. E aí, que família que é essa? Que não há comunhão, não há estreitamento de laços e nem liberdade. Eu me lembro que quando nós começamos aqui, principalmente quando o Ministério de Louvor foi formatado, a gente estava conversando a respeito da liberdade que nós temos que ter para conversar uns com os outros, sem nos espinharmos. Olha, eu estou falando isso para o bem comum do grupo, tá? Eu não estou aqui combatendo a pessoa X, não. Nós, enquanto grupo, precisamos ter essa liberdade. E isso precisa reverberar na igreja, precisa se espalhar no grupo de mulheres, no grupo de homens, na professora para com as crianças,
No momento que a professora chegar e dar uma chamadinha de atenção no filho, aí eu tenho certeza que a maioria das vezes o filho vai no pai. A professora fez isso comigo. Se ele fez isso com você, com certeza você estava precisando. Mas os irmãos já observaram que não somente na igreja, mas principalmente no ensino secular, quando acontece alguma coisa com os nossos filhos na escola, principalmente a gente percebe a injustiça, ou nós não conseguimos entender a sensibilidade que precisamos ter em relação à injustiça, se é que foi injustiça, de um professor chamar a atenção do filho, né, Leandra? A gente não sabe nem se pode chamar a atenção do filho do outro, porque eu não sei se o pai amanhã vai estar aqui. Eu tenho uma sobrinha que é professora no ensino particular, e ela costuma mandar alguns vídeos no TikTok. Ela pega e diz, eu não sei como é que ela chama aquele negócio, ela desfaz o rosto dela para falar algumas coisas a respeito do dia a dia dela, sem citar nomes. Cada coisa, irmãos, que no outro dia ela tem certeza que ela vai estar na coordenação. Quando chegar lá, o pai vai estar lá com o filho, como se o filho fosse uma vítima, e ele não é. É o mais pimenta da sala e não deixa dar aula. Agora é lógico que nós sabemos, né, que existem professores desqualificados dentro de sala de aula, e que o pai sabe que ele não tem tato para lidar com o filho. Porque do mesmo jeito que tem pais que não têm a percepção, a sensibilidade do equilíbrio, muito mais existem professores despreparados para lidar com os nossos filhos, principalmente por não ter tido a experiência de serem também pais. Mas isso só vem com a vivência. Nos primeiros momentos haverá ali as misturas de tinta, mas depois, com o passar do tempo, tudo vai se encaixando. É isso que se espera da comunhão da igreja. E aí ele vai falar a respeito dessa fobia nos relacionamentos. Inclusive, manifesta claramente em uma pesquisa que ele traz, realizada entre igrejas cristãs do sul dos Estados Unidos, ao revelar que em uma igreja típica dos Estados Unidos, quanto à membresia, olha aqui que dados assustadores, 5% dos membros da igreja não existem. O nome está lá, mas nunca foram à igreja. 10% não puderam ser achados. O nome está lá. O pastor foi atrás, mas não encontrou. 25% não frequentam a igreja. 50% aparecem somente no domingo. 70% não assistem às reuniões de oração. 90% não realizam o culto doméstico. 95% nunca compartilharam o evangelho com outros. E para piorar a situação, a tendência das megas igrejas transformou a igreja em um supermercado e os discípulos em clientes. E dentro dessa cultura do consumo, apresentamos inúmeros motivos para que a perseverança na comunhão seja algo raro em nossos dias. A correria do dia a dia, eu não tenho tempo. Nós entramos na minha turma de seminário em 2005, 48 alunos, formou 18. Eu fui ordenado em 2014. Agora em agosto de 2014, de 2024, eu vou fazer 10 anos de ordenação pastoral. Eu não tenho um só contato com colegas que estudaram comigo 4 anos. A mesma pergunta fica para quem está fazendo faculdade. Depois de muito tempo, não existe mais aquela relação. Cada um por si, e na maioria das vezes, as pessoas vão falar assim, e Deus por ninguém. Aí você tenta entrar em contato com a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. E aí quando você tem um pingo de julgamento de senso, você fala assim, então quer dizer que se eu estou entrando em contato com você, eu sou mais à toa do que você? Porque você não tem tempo, né? Mas eu estou entrando em contato, então quer dizer que eu sou à toa, entrando em contato com você. E na verdade eu não sou à toa, eu estou valorizando aquilo que você não valoriza, que é o contato. Ou seja, eu não tenho tempo, é uma das desculpas. Outra desculpa é a trauma das experiências passadas, os traumas, né, que existiram de fato e verdade, das experiências passadas em outras igrejas. Atritos e discórdias uns com os outros. O desejo incontrolável de não abrirmos mão de um estilo de vida que é incompatível, na qual a comunhão da igreja não faz parte. Entretanto, precisamos nos lembrar, meus irmãos, que o tempo inteiro
de que a vontade de Deus para nós é que perseveremos na comunhão, pois a mesma nos guarda dos ataques do adversário, como nós falamos, ataques estes internos e ataques externos. Eu me lembro que uma vez, ainda na Igreja Batista, eu estava dando aula na Escola Bíblica Dominical, e aí eu comentei com os irmãos, dizendo assim: irmãos, a gente podia fazer uma sugestão para o pastor. Ao invés da gente ir todo ano, no período de carnaval, para o sítio, para o acampamento de carnaval, vamos fazer um ano sim, um ano não. E aquele ano não que a gente não faz o acampamento, vão sair para evangelizar. Foi isso que eu falei. E eu tenho certeza que, falando aqui para os irmãos agora, eu tenho certeza que os irmãos entenderam o que eu falei. Um ano faz o acampamento, o outro ano, evangelismo. E no outro ano, acampamento de carnaval. Aí, um filho de Jezabel foi lá embaixo para falar com duas cunhadas minhas que eu estava falando contra o acampamento da igreja. A minha sorte divina é que meu cunhado, irmão mais novo da Leila, estava perto e escutou. Falou: ele não falou isso não, tá? Você desculpa eu te interromper aqui, mas o que você está falando ele não foi o que Elias disse lá em cima. Ele disse assim, 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 assim. Esses são ataques internos. Os ataques de pessoas que não compreendem o que ouviram, ao invés de chegar em quem falou, fala assim: deixa eu te falar uma coisa, eu não entendi o que você falou, você poderia repetir? Não, ele vai lá e vende o peixe pelo mesmo preço que ele comprou. E quando eu digo pelo mesmo preço, é pela maneira que ele entendeu, maneira equivocada. Esses são os ataques internos. E quando há comunhão, ou seja, existem irmãos dentro da igreja que conhecem você, conhecem a sua índole, sabe que você não falaria aquilo, está pronto para te defender, sem se comprometer com nada. Agora, os ataques externos, os irmãos sabem quais são. E que inclusive são frutos de mau testemunho lá fora. E que tem hora que fica até difícil de ajudar, né? Por causa do mau testemunho. Agora, quando temos comunhão, somos protegidos dos ataques internos e externos. E assim, Paulo ele vai apelar à igreja de Corinto, dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo estava tratando aqui um problema específico, porque estava vendo partidarismo dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A igreja dividida é o que Jesus Cristo falou com os fariseus: não subsistirá. Então a perseverança na comunhão, ela é muito importante, principalmente para preservarmos uns aos outros. Olha, eu estou ouvindo o que você está falando aí de fulano, você me desculpe, mas ele não é assim não, eu conheço ele. Eu acho que você deveria pensar direito no que você está falando, porque inclusive o que você está fazendo é pecado. Você não pode fazer isso. A palavra de Deus fala lá em Gálatas que nós devemos admoestar uns aos outros, e isso faz parte também da comunhão. Agora a tendência de hoje é falar assim: eu não vou me envolver com isso não, mesmo sabendo que o outro está falando mal de alguém que você conhece. Eu não quero me comprometer dessa forma. Isso se chama pecado de omissão, e nós seremos cobrados por isso. A perseverança na comunhão é muito importante para a igreja. Uma outra face daquilo que é necessário para a igreja é a perseverança no partir do pão. O meu pai, nas brincadeiras dele, ele diz que sem comida não há comunhão. Então, se nós vamos, né, todo mundo lá para cá do Luciano, eu, o Jefferson, o Nelinho, irmão Ítalo, aí meu pai está aqui no meio, vamos levar uma carne e queimar lá. Ele é o primeiro a comprar carne e falar assim: Luciano, eu vou lá para sua casa e eu quero servir, se você deixar eu dirigir a churrasqueira, eu vou dirigir, porque é na comunhão do partir do pão que a gente vai estreitando laços. Aí isso, de casa em casa, que é o que eles faziam aqui. Lá em Atos 2,46 ele fala assim: e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse termo pode se referir tanto à celebração da ceia do Senhor, quanto à prática de compartilhar refeições comunitárias. Ambos os aspectos envolvem a unidade dos crentes em Cristo e a prática contínua desses rituais como um ato de fé e comunhão uns com os outros. Atos do capítulo 2, verso 44,
vai dizer: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Provavelmente, além dos símbolos do corpo e do sangue de Cristo na igreja primitiva, havia também uma ceia compartilhada, uma espécie de uma refeição que era partilhada entre os santos, pois um dos maiores atrativos da igreja primitiva aos olhos do mundo pagão e ao redor era o seu estilo de vida comunitário. Chamava a atenção. Não, eu admiro vocês. Vocês são um povo que tem comunhão. Eu queria partilhar disso. Será que eu posso participar? Não, eu acho tão interessante quando vocês estão juntos. Um ambiente leve, sem palavrão, sem música alta. Não, um ambiente saudável que faz bem. Eu posso estar no meio de vocês? Às vezes a pessoa não quer nada com o evangelho. Que é o que o pastor Fernando falou ontem lá na sede, né? Aqueles que creem em Cristo, seguem a Cristo, mas não são cristãos de fato, de verdade. Mas estão ali porque admiram a comunhão dos santos. Então, havia unidade na diversidade e na adversidade. Mesmo em meio a tantos problemas que cada um de nós enfrentamos, nós conseguimos força na comunhão. A maioria das vezes, quando o crente está passando por adversidade, o sentimento que tem que estar no coração dele é não de se afastar da igreja, mas de se aproximar mais e mais. E procurar dividir aquilo que está corroendo o coração dele. A primeira pessoa que ele tem que procurar é o pastor da igreja. E a segunda, se não houver acesso ao pastor, alguém que ele tenha confiança. Dividir o fardo. É isso que nos torna fortes. É isso que é partilhar o pão. Os gentios e os judeus, os circuncisos e os incircuncisos, os bárbaros e os citas, ou seja, na boca dos gregos, ser bárbaro e cita é qualquer coisa que não fosse grega em termos de língua, nacionalidade ou costumes naquela época. Inclusive envolvendo os escravos e os livres. Em Cristo, todos eram iguais. No período do Império Romano, o escravo torcia para chegar à noite, para ele fugir para as catacumbas, para as cavernas, para o lugar onde é que os crentes daquela época se reuniam em secreto, porque lá ele não era escravo, ele era filho. Nós vemos aí o exemplo de Onésimo, o escravo fujão de Filemão. Paulo o devolveu, mesmo na continuidade de sua situação social. Ou seja, eu estou devolvendo, além de um escravo fujão, eu estou te devolvendo agora um irmão em Cristo. E algumas bocas malditas gostam de dizer e afirmar que Paulo era a favor da escravidão, baseado nesse texto. Paulo não está tratando ali da escravidão ou não escravidão. Paulo está tratando da devolução de um fujão, de um escravo fujão, que não conhecia o evangelho, e na prisão ele se converteu. E ele devolve não somente um escravo arrependido, mas um cristão autêntico. Um homem que cooperou com o ministério do apóstolo Paulo. Paulo ele vai declarar a realidade de que é necessário que tenhamos essa comunhão. Ele vai dizer no qual não pode, no meio dessa comunhão, não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, como já falamos, né? Nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos, Colossenses 3,11. E Jesus é a resposta para essa comunhão, é a realidade, é a possibilidade para essa comunhão. Então, irmãos, não havia nenhuma explicação para a comunhão das vidas desses cristãos desassociados da pessoa de Cristo. Existem aqui aspectos da vida de adoração da igreja primitiva que devem ser o objetivo desejável por parte de uma igreja moderna, renovada e conduzida por princípios bíblicos. Aqueles cristãos mostravam equilíbrio, pois se por um lado eram ativos na adoração formal e exemplos na doutrina praticada através do ensino por parte dos apóstolos, também havia lugar para o que era informal. Isso deduzimos no versículo 46, onde nos é dito que adoravam nas casas e partiam o pão de casa em casa.
O que aqui significa para nós que eles não apenas demonstravam publicamente algum sinal de verdadeira piedade, mas que no curso e no teor de uma vida privada não estavam sozinhos nesse aspecto. Eu sempre vou ter alguém para compartilhar alguma coisa, alguma situação, algum problema. E o resultado é que em uma comunidade cristã saudável, muitos serão atraídos a Cristo. O zelo da igreja de Jerusalém na adoração e o amor fraternal foi o que contagiou o povo daquela época. Se você for ler o versículo 47, o texto diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja saudável, meus irmãos, ela é amorosa e cresce em quantidade de discípulos. Então, fica a pergunta para nós: o que nós temos feito para que a nossa igreja seja o lugar em que as pessoas sejam atraídas por causa da vida que nós temos em Cristo Jesus? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. E em último lugar, a perseverança na oração. O texto de Romanos 12, verso 12, apenas uma parte do versículo, vai dizer: na oração perseverantes. Aqui nesse trecho de sua carta aos irmãos de Roma, Paulo ele usa o mesmo termo grego para perseverança, proskarterio, no sentido de ser constante e atento, e dar constante cuidado a algo. A igreja deve ser marcada por um espírito de confiança, inspirado não por desejos e ilusões, mas pela sólida realidade da esperança cristã. Isso vai resultar em rejeições obstinadas de ceder às pressões adversas. Mas como é que nós podemos conservar isso? Por meio da oração persistente. E que inclusive é necessário que, como crentes, precisamos manter. Ou seja, é o único canal de contato regular com Deus. Essa era a realidade dos crentes que continuamente, dedicados à oração, se mostravam constantes nessa prática. E isso não era um evento esporádico, mas uma prática regular e persistente entre os cristãos daquela época. Eles buscavam a Deus em oração, tanto individual como em grupo, demonstrando a sua dependência contínua de Deus e o seu compromisso com a comunicação constante com Ele. As orações, meus irmãos, elas vão mencionar aqui não somente as necessidades da vida privada, mas as necessidades da coletividade, do corpo de Cristo. Eu preciso, em comunhão com a igreja, orar uns com os outros, pelos outros, para os outros, para que essa comunhão permaneça forte. Atos no capítulo 1, verso 14, Lucas vai declarar: e todos estes perseveravam unânimes em oração. Por isso, nós podemos ver aqui que estes perseveravam unanimemente. O termo aqui para unanimemente é homotimadon. E aqui esse termo nos ajuda a entender que a singularidade da comunhão cristã, ela vai projetar a imagem como se fosse uma orquestra. Um conjunto de notas é tocado, e mesmo que essas notas sejam diferentes, elas vão se harmonizar em grau e tom, como instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um maestro. Assim, o Espírito Santo vai harmonizar a vida dos membros da igreja quando eles perseveram unânimes na oração. Nós ensaiamos aqui para cantar. Os meninos tocaram bem. Agora quem tropeçou em alguns momentos fomos nós do vocal. Por quê? Porque é necessário um ensaio. Às vezes quando acontece alguma coisa na sua casa ou no seu vizinho, e você tem uma vida perseverante de oração, de prática, você não terá medo de ir na casa dessa pessoa orar por ela. Você não vai pensar em chamar o pastor para ir no seu lugar, porque você irá. Porque você tem prática de oração. Você tem intimidade com Deus.
Você tem comunhão com o corpo de Cristo. Foi por isso que em Atos, Lucas vai falar a respeito da experiência daqueles 7 filhos do sacerdote, que foram exorcizar um rapaz e tomaram um couro de um endemoniado. 7 homens apanharam de um endemoniado. Eu sei quem é Paulo, e bem sei quem é Cristo. Agora vocês, quem são? Eu não conheço vocês. O demônio falando na boca daquele rapaz. E sentou, como diz vocês aqui, a peia neles. E eles saíram desnudos, feridos e humilhados. Por quê? Porque estavam usando o nome de alguém que eles não conheciam. Eu te repreendo em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eu estou usando o nome de uma pessoa que eu não tenho comunhão e tentando assinar embaixo, como se eu pudesse dar uma chancela de autoridade. Eu repreendo você em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. É Paulo que prega. Você não sabe quem é Jesus e nem quem é Paulo, e muito menos eu sei quem é, não sei quem é você. Não te conheço. Você não tem autoridade sobre mim. Então, quando há perseverança na oração, os crentes possuem autoridade na palavra, trânsito no reino espiritual, para saber que o inimigo não pode te acusar, e mesmo que ele venha te acusar, ele pode falar do seu passado. Agora, você pode muito bem falar do futuro dele. Meu querido, você está falando do meu passado, né? Jesus já me perdoou a respeito do meu passado. Agora, você sabe qual que é o seu futuro? O seu futuro é no lago de fogo. Então eu te repreendo em nome de Jesus. Sai. E aí, a autoridade está sobre você, sobre nós, como igreja. Essa é a importância de termos comunhão e perseverarmos na oração. É importante quando nós percebemos que até que os seus espíritos estejam unidos, é necessário que haja comunhão, ou seja, unanimidade. É importante até que seus anseios se tornem um único desejo dominante entre vocês, ou entre a igreja, ou seja, o mesmo pensamento. Filipenses capítulo 2, verso 5. É importante até que a sua consagração se aprofunde em um compromisso vital e completo a partir da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. O Senhor nos chamou para sermos sacerdotes, povo exclusivo de Deus, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E concluindo, irmãos, esses aspectos da perseverança dos crentes em Atos, no capítulo 2, verso 42, devem refletir um compromisso profundo e contínuo com a fé cristã, a comunidade e a prática espiritual. Eles são um exemplo de como os primeiros cristãos mantiveram e nutriram a sua fé em meio às dificuldades e desafios da vida diária. Nós temos dificuldades? Temos. Mas se nós formos olhar a dificuldade do povo daquela época, é como se nós pudéssemos olhar os nossos irmãos em Moçambique, que mesmo em meio às dificuldades, escassez de alimento, escassez de recursos, de equipamento, microfone, teclado, ar-condicionado, luz, cerâmica, banco para sentar, eles não têm isso, mas possuem uma alegria tremenda na busca e na adoração a Deus. Eles são um exemplo de como os primeiros cristãos mantiveram e nutriram a sua vida em meio às dificuldades e os desafios, fundamentando-se nos ensinamentos dos apóstolos e na comunhão uns com os outros. Calvino, ele vai trazer um comentário acerca desta realidade de Atos 2, do 42, ele vai dizer: Lucas não apenas recomenda neles a constância da fé e da piedade, mas ele vai dizer da importância de se dedicar constantemente aos exercícios que servem para a confirmação da fé. Ou seja, eles estudavam continuamente a doutrina e com a prática de muita oração usavam a comunhão e o partir do pão para trocarem informações, para trocarem experiências. Olha, eu li um texto ali na palavra de Deus e Deus me mostrou algo diferente, quero compartilhar com você. Vem cá, é no partir do pão, é no churrasco, é no chimarrão, no tereré, que isso vai acontecer no meio dos crentes. Porque a comunhão dos crentes, ela deve reverberar para fora das paredes da igreja. Usavam a comunhão, o partir do pão para essa prática. Esse é o desafio da igreja moderna, olhando para o exemplo deixado.
nós precisamos, meus irmãos, nos desafiar para isso aqui. É o que eu falei no início. Nós estamos entrando no limiar do retorno de Cristo. E as coisas vão ficar e estão ficando apertadas. Qual é o mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos? Sem entrar no mérito da questão, hoje você pode ir na rua e ver uma pessoa portando droga, que isso agora é normal. E aí? Como é que isso vai chegar nas escolas e ter contato com seus filhos? Olha os desafios que vão aparecendo. Não somente para nós pais e os nossos filhos na escola, a dificuldade das autoridades policiais e outras tantas dificuldades, aonde um juiz determina a morte de crianças de 7 meses no hospital e ainda cobra do hospital. Vocês estão cumprindo com a minha ordem que eu dei para vocês? Que é para vocês matarem bebês de 7 meses no ventre da mãe? Vocês já estão dando a injeção que eu falei para vocês darem? Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E isso tudo vai reverberar na igreja. E isso tudo vai entrar na igreja. Porque a igreja é feita de mulheres que engravidam, de pais que têm filhos pequenos, de pais que têm filhos jovens. Essa é a realidade. Até quando nós vamos ficar? Não, ainda não chegou perto de mim. Ainda está chegando. E já está molhando os nossos pés essa água suja. E nós precisamos nos fortalecer em Deus. Porque vai chegar o momento que vai bater na porta. Me falaram que você tem um exemplar da palavra de Deus. Eu vim aqui buscar. Ou você entrega, ou nós vamos botar fogo na sua casa. Porque até leis para tomar posse do seu imóvel já foi liberado. Irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus. Porque a situação está ficando cada vez mais estreita. Nos fortalecendo na palavra, na comunhão e na perseverança da oração. Porque só assim nós vamos resistir. E pedir a Deus que guarde os nossos filhos. Hoje não dá mais para falar assim, o meu pai está com 76 anos, ele vai morrer primeiro do que eu. Isso não é mais uma realidade. Se eu falecer hoje, eu não sei como é que vai ficar minha filha. Muito menos você. Agora nós precisamos crer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista vai dizer que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E a hora da angústia está chegando. Eu não posso falar diferente. Eu não posso dizer que vai ficar melhor, porque não vai. Não vai. Em conversa com alguém, a pessoa falou assim, não, porque com o meu entendimento, com a minha sabedoria, eu posso melhorar o outro. Como é que você vai melhorar o outro? O que você tem para melhorar? Jó, inclusive eu mandei o texto, e não sei se eu mandei no grupo ou se foi linha direta. Jó vai dizer lá no capítulo 14, verso 4. Como é que você pode tirar algo puro daquilo que é imundo? Se eu que sou uma fonte imunda não posso melhorar o outro, é porque não vai haver melhoria. Na verdade, a intenção de Deus é que os crentes, eles se multipliquem e tenham filhos semelhantes a Jesus. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça em Deus, na palavra, na oração, no partir do pão, para que naquele momento de dificuldade você possa dizer, eu não vou negar, eu não arredo o pé, pode fazer o que você quiser, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por quanto, como disse Jó, ele se levantará sobre a terra, já se levantou, ele nos prometeu uma morada eterna, e eu não troco aquilo que é eterno pelo passageiro. Que o Senhor abençoe a igreja dele, em nome de Cristo, e que te dê a paz que excede todo entendimento, amém? Vamos orar?